Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra, hoje em consonância com o Anoitecendo com a Palavra, onde estamos na leitura do Evangelho de Mateus e hoje seu capítulo 11. Nesse capítulo nós encontramos João Batista que está, digamos assim, definhando na prisão e é tomado por um sentimento de dúvida. Então, diante disso, ele resolve enviar 2 dos seus discípulos a Jesus com um questionamento. A pergunta seria: és tu aquele que estava sendo aguardado ou vem outro por aí? Levando em conta que essa pergunta de João Batista e juntando com a declaração que havia feito anteriormente, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, parece que a dúvida que ele deixa transparecer agora é por conta de um pensamento de que quando o Messias chegasse, iria de fato colocar em ordem a desordem moral e política em que Israel se encontrava. Em resposta, Cristo diz o que está acontecendo agora. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os pobres ouvem o Evangelho. Jesus Cristo está dizendo, o que está acontecendo agora é o que Isaías profetizou. Lá no capítulo 53, aliás, capítulo 35 de Isaías, versículos 4 e 5, ele fala a respeito disso. É isso que está acontecendo. O julgamento que João talvez estivesse esperando, esse virá em outro momento. O julgamento terá lugar na consumação do tempo vindouro, no fim dos dias, no grande e terrível dia do Senhor. João talvez estivesse um pouco equivocado a respeito disso. O texto faz referência à violência que o reino de Deus sofre. Já nos dias de João Batista e até agora, até os dias de hoje, Jesus diz que se faz violência ao reino de Deus. É confrontado, enfrentado o reino de Deus. Não fica muito claro se a referência diz respeito ao reino de Deus e à vítima de violência, ou à medida que o reino de Deus avança na conquista, vai sofrendo represálias. Pode ser isso. Represálias que ocorrem por meio da violenta guerra espiritual que se impõe. Porque o inimigo não quer abrir mão daqueles que aparentemente são seus. Mas o contexto deixa claro, as referências que Cristo faz ao estilo não religioso de João e ao ministério confrontante e milagroso do profeta Elias ensinam que o reino de Deus vai penetrando por meio de uma estrada até certo ponto violenta em oposição à posição do ser humano. Ele vai da riqueza do formalismo religioso e a pretensa brincadeira infantil. Cristo se recusa a dançar de acordo com a música que está sendo tocada. E aí nós temos uma citação a 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades que o autor do livro coloca como sendo impenitentes. Representavam certamente os locais onde foram realizados a maioria dos milagres que Jesus operou ao longo do seu ministério terreno. E Cristo lamenta o seu comportamento apático. Apesar de tudo o que os moradores de tais cidades viram acontecer, eles se mantinham apáticos. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele diz que Tiro e Sidom e próprio Sodoma e Gomorra seriam julgados com menos rigor do que essas cidades. Porque Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra não tiveram oportunidade de ouvir e ver o que essas cidades viram e ouviram. O capítulo termina com um extraordinário convite de Jesus. Convite irrecusável. Vinde a mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Portanto, boa leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por essa passagem das Escrituras Sagradas que Tu inspiraste através do Teu Santo Espírito e que serve para a nossa orientação hoje. Obrigado pelo capítulo 11 do livro de Mateus, pelos seus ensinamentos para a nossa vida.
Oramos em nome de Jesus. Amém.